pessoas desligassem o microfone, só ficasse o Ricardo e o Marco com o microfone ligado. Perfeito. Bom, então, boa noite àqueles a quem ainda não cumprimentei. Dizer que, como diretor-presidente do Hospital do Coração e representando esta instituição nesse evento, eu quero dizer que é uma grande honra e também uma grande alegria abrir as atividades científicas do Clube do Cérebro, professor Gilberto Macedo, no ano de 2021, não é? Esse ano que se inicia aí com a promessa de restaurar, né, de alguma forma, aquela alegria perdida aí no ano de 2020, que foi um ano de extrema dificuldade para todos, né, do ponto de vista pessoal e profissional de uma maneira geral. Pelo menos eu acredito que mesmo quem não teve tragédias familiares, né, sendo médico e, portanto, estando envolvido aí com esse sentimento de mundo, de humanidade, seguramente sofreu. E esse é um ano que eu espero que seja, desde o começo, já alvissareiro em relação ao que nos espera. E não poderia começar melhor do que com as atividades desse grupo, liderado aí pelo Fernando, Ana Luísa, Mariana e tantos outros colegas, que seguramente já é hoje um dos grupos mais atuantes, né, do ponto de vista científico aqui no estado de Alagoas. Não tenho dúvida disso, porque em 2020 teve uma atividade realmente, tanto do ponto de vista de quantidade como qualidade, muito grande, muito intensa, e acho que é uma boa novidade e uma boa coisa que aconteceu aí no ano de 2020. E começar esse ano com a figura do Dr. Marco Mota, então é um prazer redobrado. Marco, sem dúvida nenhuma, é o maior expoente da cardiologia do estado de Alagoas e, como se Ricardo Nogueira fosse, eu diria de todos os tempos, né? Acredito que tanto em qualidade como em quantidade, jamais alguém produziu tanto cientificamente, nem teve uma penetração na área científica nacional como Marco Mota. Pra vocês terem uma ideia, não se faz hoje diretriz sem hipertensão, sem que Marco esteja presente. Então, é algo que nos orgulha muito como alagoano e, especialmente, por tê-lo aqui no convívio do nosso grupo do Hospital do Coração. Então, acredito que o Clube do Cérebro começa muito bem, não só pelo palestrante, mas também pelo tema. A hipertensão arterial, como todos sabem, ela tem uma ação sistêmica e o cérebro, sem dúvida nenhuma, é uma das suas grandes vítimas. De forma que acho que será uma noite muito, muito boa, muito prazerosa. Marco é um grande palestrante e eu espero realmente aprender algo sobre hipertensão arterial na noite de hoje. Eu passo a palavra, sem mais delongas, ao Marco Mota e agradeço já antecipadamente a presença de todos. Pelo que Fernando me falou, após a palestra de Marco, a gente terá aí alguns minutos para que a gente possa discutir algo sobre o tema que Marco vai abordar. Professor Dr. Marco Mota, é um prazer ouvi-lo. Meu querido amigo Ricardo, Fernando, que me fez o convite, quero dizer da minha alegria e do privilégio, né, de estar abrindo as atividades de, como o Ricardo já colocou, de um centro de estudo dos mais atuantes aqui do nosso estado. Eu não vou me sentir aqui como um elemento estranho, até porque já participei de algumas reuniões, mas com certeza essa palestra, ela é uma palestra clínica, né, que poderá ter alguns desdobramentos para os meus colegas da área de neurologia, com certeza. Só para a gente esquematizar um pouco a minha fala, eu vou focar em 3 momentos diferentes. No primeiro momento, eu vou recuperar um pouco aqui o capítulo mais disruptivo da nossa última diretriz, a diretriz 2020, que é a 8ª diretriz, lançada agora em dezembro, né? Que é o capítulo que tratou do diagnóstico e da classificação da hipertensão. Esse realmente ele foi disruptivo. E digo por 2 motivos. O primeiro, porque ele trouxe para a gente muitas novidades. E depois, porque essas novidades todas foram construídas a partir de trabalhos feitos no Brasil. Eu lembro daquela angústia que a gente tinha de construir diretriz, esperava que saísse a americana, esperava que saísse a europeia, para depois a gente ver onde se enquadrava, porque o Brasil não tinha um corpo de publicações tão volumoso como hoje tem. Essa será a primeira etapa. A segunda etapa, eu vou focar no objetivo maior da apresentação, que foi mostrar para os colegas, não é uma novidade, mas eu queria apresentar para os meus colegas o que a gente tem feito com relação à avaliação dos parâmetros centrais.
Eu digo já de saída que eu não estou falando de uma novidade. Os parâmetros centrais eles já começaram a ser estudados mesmo antes do estudo da medida da pressão periférica, em 1896, por Rivarotti. Existia já alguém que pensava nesses conhecimentos, nesse conteúdo, mas o que atrapalhou é que ele não tinha ferramentas próprias para levar esse conteúdo à frente. E o que aconteceu foi descoberto o sigma não de mercúrio, que passou a ser a maior ferramenta de aporte de informações para a medicina, especialmente para a cardiologia. Então, os conhecimentos ficaram um tanto sepultados, mas agora eles voltaram com muita força. Primeiro, porque são consistentes e robustos. Depois, porque trata de uma questão extremamente relevante e seguramente. Eu ouso dizer que se tivéssemos ferramenta à época para desenvolver técnica de avaliar os parâmetros centrais, a gente teria muito mais informações hoje em dia. Eu costumo dizer que a gente perdeu o tempo. Não perdeu, não, porque a construção epidemiológica ela nunca é perdida, mas talvez a gente pudesse ter construído algo melhor. O terceiro momento, eu vou dedicar um pouco para apresentar as experiências que a gente tem realizado lá no nosso centro de pesquisa, SESMAC/Hospital do Coração de Marcel, que aqui acredito que o Ricardo vai se sentir também muito orgulhoso, porque esse convênio foi assinado lá numa solenidade de reconstrução do centro, por mim, por ele, pelo grupo do SESMAC, professor Douglas, etc. Então, eu vou compartilhar a minha tela e vou traçar a minha apresentação nesses 3 momentos. Vou pedir ajuda aqui dos universitários. Eu estou aqui com o aporte do meu neto, que tem 8 anos de idade, viu? Para ele não deixar que eu me atrapalhe aqui em nada. Então, eu sei que vocês estão com o microfone aqui. Eu sei que vocês estão com o microfone, mas pelo menos alguém abre para dizer se a minha tela está compartilhada. Sim, está compartilhada. Perfeito. Então, esse é o mote, né, da apresentação, parâmetros centrais, de qual pressão arterial estamos falando. Esses são os meus prováveis conflitos de interesse. E eu quero, de início, recordar um pouco como acontece o diagnóstico e o acompanhamento hipertenso. Eu já asseguro para os meus colegas que isso não vai ser alterado. A diretriz mantém aquela forma tradicional. Por isso, o diagnóstico de hipertensão continuará a ser feito com a utilização da medida da pressão periférica, essa que foi construída a partir de 1896, obedecendo a protocolos bem estabelecidos, utilizando equipamentos auscultatórios e oscilométricos, hoje, muito mais os oscilométricos, desde que sejam validados, validação clínica, e que estejam devidamente calibrados. A medida da pressão periférica, ela foi fortalecida nesses últimos tempos, 45 anos, com a incorporação de formas de avaliar essa pressão fora do consultório, que foi a MAPA, Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial, tem a característica de estudar a vigília e o sono de 24 horas com aparelhos automáticos, até 48 horas pode ser feito. A MRPA, que é a Monitorização Residencial da Pressão Arterial, eu tenho muito orgulho em falar desse método, porque, para os meus colegas que talvez não conheçam a história, esse método foi desenvolvido aqui na nossa cidade, ganhou este nome, e no dia 8 de abril de 2019, ele foi reconhecido pela ANB como uma ferramenta médica científica, com a denominação de MAPA 5D, MAPA 5 dias. Então, existe já na tabela de procedimentos da ANB. Algo que está ganhando muita força no momento, após a diretriz, eu já que estava muito nesse método, que é a automedida da pressão arterial. Diferentemente da MRPA, que faz a medida da vigília de 5 dias, o aparelho geralmente pertence à clínica, ao médico que aluga, que empresta, que cobra por esse aluguel. A automedida não, ela é feita com o próprio equipamento que o paciente dispõe em casa, e já acrescento para os meus colegas que hoje 20 milhões de pessoas possuem equipamento de medir a pressão em casa. Há 10 anos atrás, 20 anos atrás, eu dizia que no futuro teríamos um equipamento de medir pressão
oscilômetro em casa, como tínhamos naquela época um equipamento de medir a temperatura ainda com coluna de mercúrio. Isso se consumou e é uma coisa que não tem mais que voltar. E temos outras formas, como, por exemplo, a gente tem trabalhado no nosso centro, que é a medida sprint. Essa medida sprint, ela foi utilizada num vigoroso estudo americano, que mostrou para indivíduos com mais de 50 anos de idade, não diabéticos, que talvez a pressão arterial de 120 para a pressão sistólica fosse uma pressão a melhor delas e também fosse segura. Para isso, precisa de um equipamento próprio. É uma medida desacompanhada, que pode ser feita com outros equipamentos, não sprint. Mas para ser chamada sprint, ela exige o equipamento, que é o equipamento que nós dispomos no centro. Poucos centros no Brasil têm, que é o 907. Nós possuímos 2 equipamentos para fazer medida sprint. É uma medida desacompanhada, em que o paciente fica só, depois de ser instruído, 5 minutos o aparelho fica lá desligado, depois ele, por ele mesmo, faz uma medida, faz 2 medidas, faz 3 minutos, o exame está concluído. No entanto, com todos esses avanços, todas as formas utilizaram a medida da pressão periférica. Nesse capítulo que tratou do diagnóstico e classificação, esses são os meus colegas que me acompanharam, o presidente do departamento, Dr. Aldo Diógenes, o Dr. Wilson Nadruz, da Unicamp, minha filha, que me deu muita honra também de estar. E vocês depois vão entender que não foi nepotismo a presença dela participando desse grupo comigo, um colega do Mato Grosso do Sul, Fábio Agente, e uma novidade, que ainda não tem um domínio pleno até para falar nesses avanços trazidos pelo colega João Bosco Oliveira, que nos trouxe informações sobre a questão da genética no diagnóstico da hipertensão arterial. Então, vamos fazer assim um olhar do que foi que mudou. A gente não vai perder muito tempo falando em valores e nada. Antigamente, nós chamávamos esse grupo de pressão normal e pré-hipertenso, 120 a 139, 80 a 89, de pré-hipertensão. Essa diretriz desmembrou esse grupo em 2. A gente tem uma pressão normal e nós temos o pré-hipertenso. A faixa dele é 130 a 139, 85 a 89. Tem motivos para isso? Sim. Porque o valor prognóstico dessas 2 faixas é completamente diferente. Trabalhos feitos aqui no Brasil, pelo nosso grupo, mostrou que o indivíduo que tem pré-hipertensão, ele tem uma chance de 20% de ser o hipertenso mascarado. Se ele pegasse o conjunto de pressão normal e hipertensão, essa estatística não se aplicaria. Outro dado que eu achei interessante, que vale a pena ressaltar, foi que nós passamos a denominar a hipertensão diastólica isolada. Conhecíamos a sistólica isolada, aquele modelo de hipertensão mais comum no paciente idoso, acima dos 60 anos de idade, não só mais a sistólica, a diastólica vai se despedindo uma da outra, mas existe nos jovens uma conotação mais forte do comportamento anormal da pressão diastólica. Então, aparece na classificação a pressão diastólica. Esse dado, que parece, para quem não está muito familiarizado com o tema, algo não tão importante, eu digo que foi o mais disruptivo na nossa diretriz. Porque o mundo todo diz que a pressão da vigília da MAPA e da MRPA é semelhante, 135 por 85. Então, pela primeira vez, surge esse número de 130 por 80, com embasamento científico enorme e de um trabalho construído a partir de uma plataforma de tele-MRPA do nosso grupo, que mostrou que essa é a medida que mais se aproxima da medida da vigília da MAPA. E vejam bem, isso tem lógica. A MAPA é um método programado que o paciente faz num dia. O paciente está em vida ativa, ele vai trabalhar, ele dirige, ele faz tudo. É uma situação de vigília diferente da MRPA, quando o paciente segue um protocolo, onde ele faz 4 dias de medida, geralmente de segunda a sexta-feira, e os horários é de manhã quando acorda e à noite quando chega em casa. Então, são diferentes os comportamentos dessas medidas na vigília da MAPA e na vigília da MRPA. Aqui é outra coisa muito legal. A gente costumava dizer que o paciente, no nosso consultório, ele era normotenso quando era menor do que 140 por 90, e ele era hipertenso quando era igual ou maior que 140 por 90. Aqui nós vemos que nós temos 4 fenótipos diferentes dos indivíduos que não tomam remédio. E olha, esses percentuais em cima que foram feitos em população tratada e não tratada, todos são extraídos
dos trabalhos feitos aqui pelo nosso grupo no Brasil. Isso dá para a gente muito orgulho. E nós temos mais 4 fenótipos novos. Se a gente colocar nos fenótipos anteriores o remédio, esse paciente pode ter ainda esses 4 comportamentos diferentes. Hipertensão do avental branco não controlada, hipertensão sustentada não controlada, mascarada não controlada e a própria hipertensão controlada. Aí vocês podem dizer, isso não é filigrana, Marco? Não, porque a gente vai ver que cada tipo desse tem um valor prognóstico diferente. Por exemplo, a hipertensão do mascarada, ela aumenta o valor prognóstico para infarto, para AVC, 3 vezes com relação ao indivíduo que é normal. Enquanto que a própria hipertensão arterial controlada, ela aumenta igual, é 1 praticamente. É 0,9, a gente estranhou que o valor é menor do que a unidade. A outra coisa muito legal, que aparece também no capítulo da diretriz, a gente sabe que existe hipertensão do avental branco e hipertensão mascarada. Mas existem 2 coisas que são diferentes, que é o efeito do avental branco, que não muda o diagnóstico se o indivíduo é hipertenso, continua hipertenso. Se o indivíduo é normotenso, continua normotenso. Tem pressão mais alta no consultório do que fora do consultório. O contrário, que é o indivíduo que é hipertenso mascarado, pressão normal no consultório, maior fora do consultório. Mas existe um efeito desse avental branco, existe um efeito do mascaramento. A diretriz anterior nem fazia a avaliação do efeito do mascaramento, falava apenas no efeito do avental branco e atribuía um valor de 20 e 10 milímetros de mercúrio. Nosso grupo mostrou, com os dados dessa extraordinária plataforma, hoje mais perto de 40 mil pacientes estudados, que o valor que mais se aproxima do efeito do avental branco é 15,9. Então, quem dá laudo de mapa, quem dá laudo de MRPA, tem que incorporar esse efeito do avental branco a partir de 15,9 e de -1 para o efeito do mascaramento. Fantástico essa forma como a gente organizou o diagnóstico da hipertensão. Não vou também me deter muito a tudo isso que está aqui, mas eu quero mostrar para vocês o valor que tem o fato de você considerar a medida da pressão fora do consultório. Um colega do grupo, que é o presidente do departamento hoje, o Alves, ele costuma dizer que o diagnóstico da hipertensão feito no consultório, com a medida bem feita, com o aparelho validado, calibrado, como deve ser feito, obedecendo todas as etapas da medida da pressão arterial, é um cara ou coroa. Você tem uma chance praticamente de 50% de acertar ou de errar o diagnóstico. Então, a diretriz faz esse caminho. Como eu já falei, o pré-hipertenso tem que ir para mapa MRPA para buscar hipertensão mascarada. Hipertenso estágio 1, 50% deles têm hipertensão do avental branco. Então, veja o valor de você fazer essas medidas de pressão fora de casa. Aqui é aquele capítulo, aquele parágrafo incorporado ao nosso capítulo dos aspectos de genética e hipertensão, que foi a contribuição do nosso colega João Bosco. Não é que nós devamos incorporar isso à prática. A diretriz é para ser utilizada especialmente pelo médico que está na ponta. Mas é interessante que a gente tenha conhecimento que alguns caráteres dominantes, recessivos, podem estar correlacionados com alguns modelos de hipertensão arterial. Foi muito importante nessa época de pandemia, Ricardo tratou disso aí, como a gente tem sofrido por pessoas da própria família e pela comunidade em geral, as mortes, toda essa desarrumação psicológica. Nunca prescrevi tanto antidepressivo, tanto ansiolítico para as pessoas nesse momento de pandemia, até os médicos também nervosos, trabalhando com proteção, com máscara, uma confusão. Então, a diretriz, ela entendeu um fenômeno muito curioso, é de que esses 20 milhões de pessoas que estavam em casa trancados com o seu equipamento na mão, eles estavam medindo a pressão de uma forma desordenada e que não tem nenhum valor. Nada representa medidas de pressão isoladas, não tem nenhum significado. O coração bate de 80 a 100 mil vezes por dia, e o que significa um conjunto de 5, 10, 15, 20, 100 medidas? Absolutamente nada. Então, essa diretriz foi muito feliz, como de forma compassiva, resolveu reconhecer o que estava acontecendo, paciente em casa assustado, medida a pressão de forma desordenada, e valorizou essa denominação chamada de automedida da pressão arterial.
Então, ela procurou ensinar ao médico para repassar para o seu paciente o que ele deve valorizar. Inclusive, nessa época, a gente não se preocupou nem com a questão da validação dos equipamentos. Muitos pacientes me ligavam e diziam, doutor, meu equipamento é de punho, use. O povo está empobrecido, vai trocar de aparelho na crise? Não. Cabe a gente, por exemplo, vem aqui no consultório que eu vou olhar o seu equipamento frente ao meu, está dando uma diferença de 5, de 10, de 15, vamos fazer uma correção nisso, mas aproveitar. Então, a AMPA, eu até fiz muita palestra com esse nome que cunhei de Ampandemia, que achei uma coisa extraordinária. Estamos desenvolvendo um projeto como esse já na cidade de Campo do Jordão. Então, essa AMPA entrou com um valor extraordinário na população de idosa e, como perspectivas, outro aspecto interessante a ser abordado é o uso como um método capaz de aumentar a adesão do paciente para o seu tratamento. O Hassama nos ensinou que o fato simplesmente de colocar equipamento para medir a pressão naquela comunidade japonesa melhorou até o diagnóstico de câncer, porque as pessoas se sentiram mais responsáveis com a sua própria doença. Então, essas são as 5 mensagens principais, onde eu encerro a minha primeira parte da apresentação, que fica do diagnóstico e da classificação trazido pela 8ª diretriz. Então, recomenda-se que a PA seja classificada como normal, ótima, pré-hipertensão, estágios 1 a 3, de acordo com a pressão do consultório. Então, vejam que a gente tem que entender que essa medida do consultório será a medida balizadora do diagnóstico. Cabe-nos fazê-la cada vez de uma forma melhorada, usando equipamento validado, calibrado, usando sprint, fazendo medidas repetidas. Eu agora acabo de fazer mais de 500 medidas, Ricardo. Inclusive, a aluna que está coletando esses dados é filha da Francete. A gente mediu a pressão simultânea nos 2 braços, que a gente quer dar uma resposta para aquela questão, qual é o melhor braço para dar o diagnóstico. Porque a diretriz manda medir os 2 e considerar o braço de maior pressão. Eu sempre entendi que o braço de maior pressão é aquele que você mede primeiro. Se começar pela direita, é o direito. Se começar pela esquerda, é o esquerdo. Então, nós estamos medindo simultaneamente com o mesmo equipamento, que é o Onro 1100, extremamente fiel, e eu vou poder dar resposta desse tipo. É indicada a medida da pressão anualmente, quando ela for menor do que 140/90. Recomenda-se o diagnóstico de hipertensão seja baseado em medições repetidas, veja o que eu falei, do aperfeiçoamento do consultório, em mais de uma consulta ou pela medida da PA fora do consultório. Aí vem MAPA e vem MRPA, desde que essas medidas sejam viáveis. Se vocês me perguntarem, e no serviço público já chegou esse tipo de medida, depois eu posso, se vocês tiverem interesse, fazer um comentário muito próprio. No meu centro, eu coloco esses métodos à disposição. Os pacientes das unidades básicas que estão nas cercanias do nosso centro de pesquisa usam isso já com rotina. Os médicos que ali atendem também. Inclusive, esses dados são enviados para a plataforma que nós temos de forma gratuita. A PA fora do consultório, ou seja, MAPA MRPA, é especificamente recomendada para várias indicações clínicas, que é o reconhecimento dos fenótipos, né? Não existe mais apenas pressão normal, pressão anormal. Você tem que trabalhar com 8 fenótipos. Nós já estamos trabalhando com o 9º fenótipo. Está difícil de convencer os meus colegas, mas existe um modelo de hipertensão que nós temos chamado de hipertensão mascarada noturna, onde o paciente altera a média de 24 horas apenas com alteração da média da medida do sono. E essa, a MRPA, não é capaz de diagnosticar. É o único fenótipo em que a MAPA e a MRPA se separam, se diferenciam. Nos outros 8 que apresentei, MAPA e MRPA são medidas adequadas. Eu quero traçar agora, na minha segunda parte, um pouco de informação sobre um conhecimento já produzido daquilo que eu falei que antecedia a medida da pressão arterial. Frederic Mohamed Al-Kabar. Esse cara, que era um indiano londrino, posso dizer assim, ele já dizia tudo isso que a gente hoje quer dizer com propriedade. Por isso, o conhecimento do que ele disse já começou a ser produzido. Como, por exemplo, vejo, Ricardo, eu hoje me convenço que a aorta é um órgão mais importante do que o coração. Porque toda a dinâmica vascular, ela fica extremamente prejudicada se você muda a condição de elasticidade do grande vaso, que no caso é a aorta, né? A aorta é uma artéria muito elástica
E o que é que ela faz de uma forma fantástica? Ela mantém um fluxo contínuo, porque ela mantém uma pressão de reserva na diástole. Enquanto que numa artéria rígida, que a gente vai tratar muito disso aqui, de rigidez arterial, esse fluxo não é contínuo, é um fluxo interrompido e você tem uma grande pressão sistólica e uma queda na pressão diastólica. Veja aí já o problema de enchimento das artérias coronárias. Não é o coração que determina isso, é a aorta. A aorta é, de fato, o órgão mais importante. E quando ela começa a ficar velha, e olha, ela começa a ficar velha cedo. Há trabalhos em crianças com 1 ano, 2 anos de idade, o trabalho de Bogalusa, que já tinha estria de gordura na aorta, morriam de outra causa, era biopsiada pelo professor Beres, e é um trabalho lindo, já publicado, que a doença aterosclerótica dos grandes vasos começa até, às vezes, antes de nascer, porque em mães que tiveram gestações com subnutrição uterina, isso já é possível ao nascer, a criança. E isso aqui é explicado por quê? Veja a composição do grande vaso, né? Endotélio, que eu não vou tratar dele. Ó. Isso aqui merece uma consideração toda especial. Quem tem trabalhado muito com isso, nós ainda não começamos a trabalhar. O exame melhor para olhar o endotélio é a chamada vasodilatação fluxo-mediada. É simples, mas a gente ainda não se apropriou dessa tecnologia. Nós estamos estudando o quê? A camada interna e externa, onde tem as lâminas elásticas. Que o que acontece no vaso que fica rígido? Você tem um desarranjo nessas paredes, na parede média, por predomínio de colágeno em substituição à elastina, que dá essa flexibilidade à aorta. E isso gera esse conceito que é super, hiper interessante. É o conceito que é chamado de Eva e Adão, aqui com outra denominação, mas você tem a curva de envelhecimento desses vasos. Veja que independente, essa curva azul, eu acho que o meu ponto não está aparecendo, mas independente do que você olha aqui, essa curva azul mostra que quando a gente nasce, o vaso já começa a envelhecer. E a gente envelhece porque o vaso envelhece, o homem tem a idade das suas artérias. No entanto, o que é que preocupa a gente? O que preocupa a gente é essa curva vermelha, que ela está rapidamente inclinada, porque você tem fatores de envelhecimento precoce daquela camada que a gente acabou de mostrar. E hoje, um trabalho belíssimo, recém-publicado pelo professor Stefan Lohan, ele nos mostrou que existem algumas artérias de algumas pessoas, um percentil baixo, que é como que eles mergulham naquele buraco negro da explosão da estrela supernova, fazem 80, 90, 100 anos, não morre de infarto, morre de queda, morre de outras coisas, de câncer, mas os vasos não envelhecem. Esse é um conceito da supernova. Então, cabe-nos ficar atento para esses fatores. Existem fatores que a gente não consegue modificar, não vou ler todos aqui, mas eu quero chamar a atenção de fatores que a gente conhece e que consegue modificar. Então, veja que nós temos 3 fatores que são importantíssimos aqui, ó, pela sua ordem. Pressão, colesterol, diabetes. Hoje a gente está diante de um fator novo, que ainda não aparece aqui. E estou orgulhoso porque o nosso centro está estudando, que é o valor da LPA minúsculo, LPAzinho. Eu até, como estou no local onde tem meus colegas neurologistas, nós estamos num estudo epidemiológico tentando rastrear pessoas que tiveram AVC isquêmico na janela de 3 meses a 10 anos, infarto de 3 meses a 10 anos, ou tem a doença arterial periférica comprovada, para ver a epidemiologia da lipoproteína A. Nós temos uns fatores adicionais que são enormes. Eu nem sabia que, por exemplo, as radiações ultravioletas. Mas a gente vê como tem um emaranhado aqui de fatores que a gente tem que ficar atentos para ele. E aqui, o que talvez seja como a gente deveria viver, que são os determinantes da supernova. Claro que aqui a gente não pode mudar, quem nasce com essa genética boa. A Annelise me falou de uma quilombola que tinha 100 e tantos anos de idade. Deve ser esse conceito de supernova. Se fizer um exame de pressão central nela, a gente vai se surpreender. E você tem esses fatores que a gente, quando consegue arrumá-los na vida, os clássicos, os não clássicos, e hoje, fortemente,
os fatores inflamatórios, esses ligados ao endotélio. Quero tratar agora desse conhecimento que está em construção. Mas não está em construção desde hoje, não. Ele está em construção desde ontem, porque eu quero fazer o marco de 1896 para o segundo ano de Mercúrio. Esse veio de antes. O que é que a gente começou a construir? Esse novo olhar sobre a pressão arterial nos dias atuais, que compreende observar o comportamento dessa variável em outro lugar. Onde é? Na raiz da aorta. Então, vamos à segunda parte, que são chamados parâmetros centrais. São vários parâmetros centrais, eu quero destacar 3. É a própria pressão sistólica central numérica, medida na raiz da aorta. Essa pressão, quanto mais baixa, melhor em relação à periferia, quer dizer, esse fenômeno de amplificação ele é saudável. Quanto maior for a pressão na raiz da aorta, quando essa diferença for acabando, você vai criando uma situação de maior perigo. O idoso, por exemplo, ele não se torna de risco pela pressão arterial, ele se torna pela diferença do centro para a periferia. Quanto menor for esse centro, maior o risco cardiovascular. Esse que é, de fato, o marcador mais importante de risco, hoje a gente vai ver no corpo da apresentação, que é a chamada velocidade de onda de pulso. E um conceito muito interessante, que já foi tido também como de rigidez, começamos a estudar isso com o tonômetro de aplanação, que mostro mais na frente, que é o chamado Augmentation Index, é uma relação entre a onda de retorno e a onda de ejeção. Mas não é só o volume que circula na artéria, é o retorno por vibração da parede da artéria. Eu sempre gosto de usar essa explicação de você esticar uma corda de violão. Ela vibra e você percebe que aquela vibração vai lá e volta. Isso é o Augmentation Index, isso é a velocidade de onda de pulso medida em 2 pontos ou 1 ponto, como a gente faz hoje. Olha, aqui é só para dizer, a pressão eu já falei que é uma variante contínua, né, que vai piorando a partir 90, antigamente era 115 por 75, tem um estudo recente do filho do Paul Elton mostrando que 90 para 100 já acelera a aterosclerose coronariana, calcificação de coronária, etc. Mas veja, se a gente tiver que fazer uma pergunta a gente mesmo, que pressão seria mais responsável para corresponder a danos no cérebro, no próprio coração, nos rins, nos vasos do fundo do olho? É a que eu meço no braço? Certamente que não. É a que eu meço na raiz da aorta. O que dizem as diversas diretrizes sobre esse conceito que eu estou trazendo? Não estou falando de disco voador. Veja aqui a Task Force do Europeu de Cardiologia. Velocidade de pulso deve ser medida quando disponível. A velocidade de pulso deve ser medida e tem um valor preditivo de 3 cruzes. Veja que as outras coisas que a gente usa, ecocardiograma, 3 cruzes. Veja a velocidade de pulso, 3 cruzes. E vocês vão ver a simplicidade de você fazer uma medida não invasiva da velocidade de onda de pulso. A disponibilidade era pequena quando a gente tinha equipamentos confinados às universidades e o custo era um custo ainda alto. Hoje em dia não é mais. Olha, a quem se interessar, não é propaganda nenhuma, porque só tem um aparelho disso no Brasil. Existe hoje aparelhos de medir velocidade de onda de pulso de consultório que custa R$9.000 e você compra dividido em 10 prestações. Então, o futuro vai ser cada um de nós ter na nossa mesa para diagnóstico de hipertensão, para conduzir o paciente, não só o valor numérico da pressão, mas olhar como aquela velocidade de pulso aumentou, diminuiu. A nossa diretriz continua falando, avaliar a rigidez na estratificação de risco. Aqui tem um método que também trabalhamos com ele, que é o ITB, englobei aqui porque fala na pressão central como preditora de risco cardiovascular. E olha o que diz também, que a análise da rigidez pela VOP é um preditor independente do risco e sua avaliação pode ser realizada na prática toda vez que ela estiver disponível. E essa VOP tem até um valor. Antigamente, a gente falava em 12 metros por segundo, hoje falamos em 10 metros por segundo, seu valor prognóstico aumenta. E vou mostrar para vocês no final que não é nem uma coisa nem outra, nem 12 nem 10. Se você me perguntar qual é a velocidade de pulso normal, eu vou perguntar: essa paciente tem ou não tem fator de risco? É homem ou mulher? Qual é a idade? Esse trabalho foi feito também lá no nosso centro e essa tabela, vou mostrar, está dentro das nossas diretrizes.
Essas são as formas como esses parâmetros podem ser avaliados, por tonometria, por catéter central, por oscilometria, que temos trabalhado muito, e o caminho da tonometria vai ser a oscilometria. Vários equipamentos que trabalham com tonometria estão migrando para a oscilometria porque ele não é observador dependente. No entanto, devo dizer que para você fazer o padrão ouro, é como o coluna de mercúrio antigamente, dos parâmetros centrais, olhando a velocidade do pulso, eu recomendo que seja feita de 2 pontos. Nós não temos o equipamento que faz isso, é muito caro ainda, que no Brasil é Sfigmocor. Esse é um dos equipamentos que trabalhamos, que é o tonômetro de aplanação, 9000 aí, que trabalho também que publicamos já com alunos nossos, né? Escrevendo o método, mostrando seu valor. Olha, esse equipamento tem 2 no Brasil, o nosso e outro na Unicamp, na Universidade de São José do Rio Preto. Quando eles compraram, eu fui lá para instalar esse equipamento e treinar o grupo deles a fazer esse exame. Esse é o equipamento que mais trabalhamos. Veja que coisa, é um mapa. Olha a portabilidade desse equipamento. Foi o primeiro que chegou aqui, nós trouxemos esse equipamento da Alemanha, começamos a trabalhar aqui em Maceió. O que é que ele faz? Ele faz uma medida completa da pressão sistólica e diastólica, depois ele faz uma segunda insuflação e garroteia a pressão diastólica por 10 segundos. Nesse momento, ele vai soltando o manguito e ele faz as ditas avaliações da pressão periférica e dos parâmetros centrais. Então, é uma mapa que oferece, além da pressão periférica e da pressão central, sinais de rigidez. Olha quanta coisa aqui que a gente pode ver em um exame só. E hoje a gente está estudando já muito também parâmetros hemodinâmicos. Vocês imaginam o que é tratar um paciente com hipertensão refratária, olhando como está a resistência periférica. Se o paciente toma um beta-bloqueador não seletivo, ela está fechada, tira, bota um seletivo. Se o paciente está tomando diurético e ele tem um débito reduzido, tira. Então, veja como isso faz a gente manusear melhor o paciente no olhar da pressão central. Tem alguns trabalhos muito interessantes, publicados por um argentino, que hoje mora nos Estados Unidos, que é o professor Carlos Ferrari. Nós trabalhamos com aquele equipamento, medindo pressão isolada, medindo pressão de 3 tiros, medidas sequenciais, e fizemos também medidas de pressão central de 24 horas. Pra vocês terem uma ideia, nós fizemos um protocolo de 30 minutos, e em 24 horas nós tivemos 48 medidas. De todos esses parâmetros. Nós temos, com muito orgulho, o maior banco do continente latino-americano com medida de pressão central de 24 horas. Veja o que diz dos equipamentos que nós trabalhamos. Olha o Honro 9000 aí. Olha os 2 que trabalhamos, o Mobiograph, que utiliza o sistema RC Solver, e acabamos de comprar esse equipamento, que é russo, o BepLab. A gente vai trabalhar com criança, porque me pareceu que ele tem, embora oscilométrico, ele tem uma melhor validação do que o Mobiograph. Esses equipamentos são devidamente validados. Quero mostrar mais essa validação, porque ela foi feita contra quem? Com o padrão ouro, com o Sfigmocor. É como que eu pegasse o meu equipamento de medir pressão e confrontasse ele com um coluna de mercúrio. E a validação bateu bem. Vejam que é uma relação quase que perfeita. Aqui foi mostrado no Arcade Society uma pequena modificação já nos nossos equipamentos, com relação à sua calibração. Aqui o Brasil não está autorizado a trabalhar com essa calibração que é chamada C2. Nós trabalhamos em pesquisa. Ele troca para cálculo dessas variáveis pressão sistólica e diastólica, ele troca a pressão sistólica pela pressão arterial média. Então, melhorou muito a confiabilidade dos dados que a gente tem colhido. Aplicabilidade clínica, veja os 2 métodos que a gente trabalha, olha aí, a boa aplicabilidade clínica deles. E todas são por oscilometria da artéria braquial. O americano demorou um pouco a dizer alguma coisa, mas disse, né? Inclusive, utilizando uma informação com relação ao equipamento que a gente trabalha, disse que era good, que ele era aproveitável, e disse é razoável medir a pressão arterial clinicamente para determinar velocidade de pulso e é classe 2A, nível de evidência A. Veja que estamos falando de alguma coisa forte. Qual é o valor prognóstico desse tipo de avaliação? Eu trouxe um estudo com a coorte de 15 anos, 1.272 pessoas, em que o autor classificou os indivíduos não pela pressão periférica, mas ele resolveu classificar pelos valores da pressão central.
Então, esse seria aquele mesmo quadro que eu mostrei inicialmente da pressão periférica aplicado à pressão central. Olha só o que interessa para vocês, meus colegas neurologistas. Quando você deixa de utilizar a classificação da pressão periférica e tem um olhar da pressão central, o valor prognóstico para acidente por morte por AVC, por morte cardiovascular, por morte total, aumenta 6 vezes por AVC. Veja que coisa de peso, né? Quer dizer, a informação que eu tenho é 6 vezes maior. Já tem um diagnóstico bastante recomendado, que é a chamada hipertensão sistólica isolada, um modelo de jovem, que a sistólica é alta, a diastólica é baixa, é um fenótipo de idoso aplicado a jovem. A grande pergunta é se é espúria ou verdadeira, porque a espúria não se trata, a verdadeira já merece até remédio, e a única forma de separar essas duas condições é fazendo isso que nós estamos trabalhando. Aqui no caso, vocês vejam que é um augmentation index do indivíduo normal, o indivíduo jovem, a onda de retorno à esquerda bem pequena, depois ela vai crescendo em cima da onda de ejeção, até que ela se torna maior do que a onda de ejeção, mostrando que esse indivíduo é um doente. Aqui o exemplo dos nossos exames. O paciente fez, são duas medidas, 145, média 69, 142, 71, 4 medidas, então hipertensão sistólica isolada, o indivíduo jovem, quando ele foi fazer o exame, idem, mesma pressão, 146, 72. Quando a gente vai olhar o augmentation, muito bom, olha a onda de retorno como é pequena, e olha a pressão na raiz da aorta, 114 em relação à pressão na artéria periférica. Esse paciente tem 31 milímetros menos. Quer dizer, é uma coisa extremamente saudável. Esse indivíduo é um espúrio hipertenso sistólico isolado. Aqui é o contrário. Mesmo caso, à esquerda, pressão periférica, 149,70, uma VOP de 5,8, para a idade dele já alta, um augmentation index de 7% e uma pressão na raiz da aorta já aumentada também. Veja que não precisa nem ser cardiologista que trabalha com isso. Esse é um exame normal, né? É um exame normal e veja o verdinho da pressão diastólica mostrando esse modelo de hipertensão sistólica isolada. Essa é a doença. E a gente tem que tratar. Por quê? Quando se comparou o indivíduo normal com o hipertenso verdadeiro e olhou a pressão central, aquele que tem pressão central alta, ele se aproxima ao hipertenso verdadeiro. Aquele que tem pressão central normal se aproxima do normotenso. Esse é um trabalho chamado Harvest, feito na Itália, e que mostra para a gente essa coisa importante. Essa é a meta-análise extraordinária do colega que esteve com a gente no livro, o primeiro livro que eu vou mostrar para vocês no final, inclusive eu ofereço a quem desejar receber, o professor Vlachopoulos. Ele mostrou que por cada 1 metro por segundo que você aumenta na velocidade anual de pulso, você dobra o risco cardiovascular. Para um acidente vascular, eventos cardiovascular total, mortalidade cardiovascular e mortalidade por todas as causas. Essa é uma meta-análise clássica do professor Vlachopoulos. Agora vamos um pouco para a segunda parte, que é o trabalho mais voltado para a terceira parte, quero dizer, do nosso centro de pesquisa. Esses são os dados de parâmetros centrais produzidos no nosso centro, SESMAC e Hospital do Coração de Alagoas, e outros parceiros, porque a gente juntou nesse grupo aqui, colegas de Sergipe, do Paraná e do Rio de Janeiro, num total de 6.500 pacientes. A etapa inicial foi construir um banco de dados, oferecer dados da população brasileira, realizamos mapa de 24 horas, 800 exames, um total de 38.400 medidas, redundando em 5 publicações internacionais, e a publicação dos dados de normalidade dessa função triplo PWA. Imaginávamos que para medir VOP teríamos que fazer mapa de 24 horas. Não precisa. Esse foi um grande ensinamento. Esse consórcio que a gente participa, um consórcio internacional, já mostrou a diferença do comportamento dessas curvas de pressão periférica e de pressão central, tanto na vigília quanto no sono. E esse foi um estudo relevante feito pelo nosso centro. Foi tese de minha filha Annelise, onde a gente comparou em população não tratada e população tratada, você fazer 48 medidas de VOP em 24 horas ou apenas fazer 3 medidas no interior do consultório no intervalo de 15 minutos. Veja que a correlação foi de 0,97. A Cardios, que tinha nos oferecido os equipamentos para teste, ficou triste, porque queria vender muitos equipamentos e a mapa ia ser mapa com pressão central de 24 horas.
Mas esse cara não perde tempo e mudaram o projeto deles. Olha o que eles lançaram no Brasil já. Um equipamento que vai fazer aquilo que nós dissemos que devia ser feito. Medir apenas 3 medidas. Esse equipamento é o Artery, já também, é esse que eu estou falando, que está disponível por um preço extraordinário. Veja que ele dá para a gente a pressão periférica, a VOP, o Augmentation Index e a pressão sistólica numérica. Você faz em 15 minutos o exame completo desse. Isso aqui foi outro trabalho publicado pela minha filha e o nosso grupo, onde ela definiu os fenótipos. Eu não falei no fenótipo baseado na pressão periférica. Hoje já tem esses mesmos fenótipos de normotenso, avental branco, hipertenso mascarado, hipertenso sustentado, no olhar dos parâmetros centrais. E veja que interessante, o indivíduo que tem avental branco, ele aumenta a VOP e Augmentation no interior do consultório. O indivíduo que tem mascarado, ele altera VOP e Augmentation fora do consultório. E o indivíduo que é hipertenso sustentado, lógico, ele altera nas 4 situações, dentro do consultório e fora do consultório. Essas são as curvas de normalidade, também publicadas pelo nosso grupo, mostrando o comportamento da pressão sistólica, da diastólica, que praticamente representam mais ou menos o que a gente espera. A pressão sistólica vai crescendo com a idade, a diastólica vai caindo, isso em população com fator de risco, sem fator de risco, mas um dado muito legal é esse, essa é a curva de VOP, é isso aqui, as mulheres têm um Augmentation Index maior do que os homens. Isso já sabíamos, talvez até porque as mulheres têm as artérias periféricas um pouco mais finas, elas são menores na estatura, por isso essa VOP, esse Augmentation Index dela tende a ser maior. A gente está pensando em fazer, inclusive, um trabalho com a tabela de correção para ver qual seria o viés que poderia aproximar mais essa curva. Rapidamente, eu vou mostrar para vocês o que é você diagnosticar ou tratar a pressão arterial, mas aí sob 2 olhares. Você olhar a pressão periférica, pressão casual, MAPA, MRTA, e você desviar um olho bem aberto para os parâmetros centrais de rigidez. VOP, pressão sistólica central, Augmentation Index, índice cardíaco e SS periférica. A base disso, com estudos bem conduzidos, né? O estudo mais impressionante que tivemos foi o estudo Café, foi o primeiro que mostrou para a gente pela primeira vez que você tratar o paciente com 2 remédios que baixam a pressão periférica igualmente, era atenolol versus amlodipino, um grupo tinha peridopril, outro grupo tinha hidroclorotiazida, a pressão periférica foi reduzida em 133 milímetros, os 2 grupos. Quando foi olhar a curva de desfecho, ela desfavoreceu a quem tomou atenolol, tanto que a gente diz hoje que não se deve usar atenolol para as pessoas que têm mais de 55 anos para tratar hipertensão arterial. Como antiarrítmico, ainda tolero. Mas para tratar hipertensão arterial deve ser uma droga proscrita, porque ela aumenta a velocidade do pulso e aumenta a pressão na raiz da aorta. E essa não é a prática no Brasil. Eu já levantei 54% da população brasileira toma ainda no atenolol. As pessoas dizem, mas olha é o que a gente tem no SUS para dar. Não. No SUS a gente tem inibidor de ECA, tem bloqueador de receptor AT1, tem bloqueador dos canais de cálcio, tem diuréticos, inclusive diuréticos inibidores mineralocorticoides, bloqueadores mineralocorticoides. Então, temos um leque que nos permite dizer, vamos deixar o atenolol para outras situações. Então, aqui você tem 2 exames, um no sexo feminino, outro no sexo masculino, que não precisa a gente se detalhar. Todo exame que a gente faz dá essas 4 informações, a pressão periférica à esquerda, no meio a VOP, à direita o Augmentation Index e abaixo a própria pressão periférica, a própria pressão central medida numericamente. Mas o que serve é essa pizza aqui. Veja que essa pizza é uma pizza tranquilizadora, verdinha. Então, você tem aqui um modelo de normalidade aplicado ao homem, aplicado à mulher. Aqui você está vendo um modelo de 2 pacientes. Basta olhar, o paciente adora isso. Você dizer, olha, você está assim e eu vou mudar, vai ficar todo verdinho. E para isso você usar o racional da medicação que mexe na periferia e mexe nos parâmetros centrais. Olha aqui à esquerda, como eu posso dizer que esse modelo é o modelo de hipertensão sistólica isolada. Olha lá, mais à esquerda acima, esse paciente tem na periferia 168 por 70. Por isso que esse quadrante superior dele está verdinho. Então, esse é o diagrama da hipertensão sistólica isolada.
Esse mesmo mecanismo a gente pode observar usando árteres. Começamos a trabalhar bem com esse equipamento, já temos um banco enorme. Aqui é um exame normal, um exame alterado, e aqui é um exame borderline, eu diria, do paciente pré-hipertenso. Pela carinha, dá para a gente ver. Aqui é o efeito da terapia. Veja um paciente que foi medicado, era sem remédio, hipertenso, 172/88, normalizou a pressão periférica, e olha como ele normalizou os 4 parâmetros. Então, não tenho dúvida que esse paciente foi beneficiado com a terapia que eu conduzi, olhando os parâmetros centrais. Ricardo, esse é para você. Você lembra daquele paciente que nós fizemos uma denervação... Roberto Guttenhoff, né? Continua meu cliente, eu só está me devendo levar para a Rússia, porque a casa dele, que ele ia vender para me levar para a Rússia, ficava no Pinheiro. E o coitado agora não pode mais me levar para realizar esse sonho. Meu Deus. A gente ri muito com isso. Então, esse paciente, foram 3, nós selecionamos 4 pacientes, um já vimos que era erro diagnóstico, tinha uma estenose de artéria renal, foi soltado um stent, né, Ricardo? Tivemos a presença do Rodolfo Steik, né? Rodolfo Steik, né? Steik, um monstro. Então, esse paciente, veja a entrada dele para fazer a denervação simpática renal. Esse paciente tomava 4 medicamentos e não estava controlado. Pressão periférica, 155%. Pressão central, 150%, muito alta. Um AVOP de 9,9. Então, veja que esse paciente, tomando 4 remédios, hipertensão refratária ao tratamento clínico. Veja o que aconteceu com esse paciente logo. No pós-procedimento imediato, olha, melhora. Ele continua tomando os mesmos remédios, que continua até hoje, tá certo? Veja a melhora que esse paciente teve. Olha a queda da pressão na raiz da aorta, 35 milímetros. Não tenho dúvida que esse paciente está beneficiado. E ele está bem, anos depois. Olha ele agora, Ricardo. Mesma coisa. 112/82, 106 de pressão na raiz da aorta, 8,6 de VOP. Então, é um caso extraordinário, né? Que a gente pode ver o olhar da pressão com esses 2 sentidos. Última parte da nossa apresentação, que nós vamos focar mais no que a gente tem feito no Centro de Pesquisa SESMAC/Hospital do Coração de Alagoas. Esse mapa aqui é de muito orgulho. Existe um consórcio internacional que trabalha com esses dados que a gente está apresentando e vai apresentar mais para vocês nessa última parte. Vejam que esse pontinho aqui é o ousado Centro de Pesquisas Clínicas de Alagoas. É um motivo de muito orgulho. Veja a distribuição disso no mundo. E vou dizer mais. Sabe qual foi a participação da gente nesse consórcio? Na próxima publicação, que já foi apresentada no American Heart Journal, foi de 27%. Quer dizer, no meio do mundo, esse pontinho aqui pôde apresentar 27% dos dados oferecidos a esse consórcio internacional. É motivo de muito orgulho. E aqui está outro motivo interessante, por isso que disse que colocar minha filha na diretriz não foi nepotismo. Esse é um capítulo especial da diretriz, pressão arterial e dano vascular. Veja que a autora é ela, Annelise, e veja o que aconteceu. Antigamente, a gente usava os dados da Europa para dizer o que era normal de VOP, de pressão central e de augmentation index. Aqui eu cortei os dados de VOP, mas na diretriz tem os dados completos. Está lá no capítulo 2. Então, se você perguntar qual é a VOP normal de uma mulher que tem 30 anos de idade, eu vou perguntar, é com fator de risco, sem fator de risco. Se for, é 5,4, se for com fator de risco, 5,2, se não for, 5,4. Então, esses dados nacionais estão incorporados hoje à diretriz nacional de hipertensão e, com muito orgulho, essa é uma produção do nosso centro de pesquisa. Esses são os projetos que nós estamos em andamento. O Ricardo foi lá na inauguração, eu tinha me afastado da pesquisa clínica, tinha desistido, fechei o meu centro, aí houve essa possibilidade de reabri-lo no SESMAC, a gente passou um ano praticamente para voltar para o meio. Aliás, quero agradecer aqui ao Fernando, que recentemente nos encaminhou, abriu a porta com a Roche para estudo com alguns medicamentos inovadores, e recentemente abriu a porta com uma CRO muito importante, ácidos, que nos ofereceu 4 possibilidades de estudos clínicos com paciente COVID, que eu já acionei o Rodrigo, lá no Hospital do Coração, já preenchemos hoje o feasibility, tem remédio que eu nem conheço qual é, para pacientes hospitalizados de moderada e de grave intensidade, que a gente certamente vai enfrentar.
Mas esses são os projetos em andamento. O projeto CLIA, que é com pacientes que são intolerantes a estatinas, o ácido bempedoico, logo vai estar na praça. São 18 mil pessoas no mundo, já vai no 3º ano. É um estudo que é guiado por desfecho. O maior estudo mundial de pacientes hipertensos e diabetes. O maior estudo era um estudo chamado ACORD. A semana passada, o nosso grupo, que é o grupo do Einstein, com o apoio da PROAD, esse grupo ultrapassou o estudo ACORD. Hoje é o maior estudo. Nós já estamos no mundo, no Brasil, com 4.900 pacientes. A meta é randomizar 9.000 pacientes. Uma ousadia. Eu nunca pensei em ter um estudo tão grande e que meu centro pudesse participar e ter desenvoltura. O maior estudo que eu tinha até então era um estudo com apenas 40 pacientes. Um estudo lindo, epidemiológico, esse da LPA, que eu pedi a ajuda de vocês. Nós já incluímos 35 pacientes, a meta é 51. O que vai acontecer com esses pacientes? Eles vão ser alvo de uma terapia, possivelmente com anticorpos monoclonais, em 6 meses, que começa uma fase 3. Então, aqueles indivíduos que tiveram LPA maior do que 70 serão convidados, se desejarem, a tomar esse anticorpo monoclonal, que é uma inovação da Novartis. A LPA, para quem não está habituado com essa denominação, ela tem uma relevância maior para a doença aterosclerótica do que o colesterol. É alguma coisa que vai realmente mudar. Esse estudo fase 3 com anticorpos monoclonais vai começar em 6 meses. Estamos fechando o epidemiológico. Esse estudo com outro anticorpo monoclonal, que é o evolocumab, da Anjo. Esse estudo COVID, que tivemos uma participação pífia, eu fiquei muito triste, mas é assim mesmo, né? Nós só conseguimos colocar 14 pacientes. O Brasil avança ainda, já vamos com, no momento, 1.100 pacientes incluídos. Já posso dizer uma coisa para vocês. Esse estudo é o estudo mais completo que eu vi com a hidroxicloroquina na fase viral, de 1 a 7 dias, né? O paciente basta ter tosse, dor de cabeça e febre. Entra para o estudo, depois se testar positivo, ele continua. Esse estudo é observado por um comitê independente, que é constituído por pessoas, inclusive, do FDA e do EMEA. O olhar deles para o estudo é aberto, para mim é fechado, porque ele é randomicamente aleatorizado, ele é duplo cego, placebo controlado. Eu não sei o que o paciente toma e ele não sabe o que eu ofereci. São 650 pacientes no grupo ativo, 650 pacientes no grupo placebo. Vou dar a primeira informação desse estudo, que para mim já é alguma coisa interessante. A hidroxicloroquina é uma medicação segura. Se ela serve para alguma coisa, se ela é água de pote, eu vou saber. Mas já posso dizer que ela é segura. A última análise interina desse comitê independente disse: sigam com o estudo, porque vocês podem dar ao mundo uma grande resposta. Fizemos recentemente um belo estudo, Ricardo, que é o DEA-19, aquele que eu queria ter envolvido muito a Luciana. Tivemos uma pessoa valiosa, que foi o Rodrigo. Nós colocamos 16 pacientes, era um inibidor de SGLT2. Esse recrutamento já foi encerrado no mundo. O Brasil foi campeão. O Brasil randomizou 700 pacientes no estudo de 1.300. Foi 10, também coordenado pelo Einstein, com a tutela do Bervange. Breve, a gente vai ter essa resposta. Será que o inibidor de SGLT2, dado nos primeiros 4 dias da doença, protege o coração, os rins e especialmente a inflamação pulmonar? Essa é a grande resposta que a gente vai dar. O centro está qualificado para mais 4 projetos antihipertensivos, numa parceria com a MS, e recentemente somos qualificados para o primeiro estudo nacional com 4 fármacos antihipertensivos em associação com um único comprimido, com um belo laboratório, que é o Laboratório Servier. Esse é o nosso programa de pós-graduação, com um centro bem pequenininho, né? Eu acho que é alguma coisa vigorosa. Um doutorado concluído em parceria com a FRJ, um doutorado em andamento com aluno da UFOL em parceria com a Unifesp, um doutorado iniciado com aluno do SESMAC em parceria com a USP, um mestrado sendo finalizado no programa de pós-graduação, um mestrado iniciado com um programa de pós-graduação que ser realizado no HCAL, o HCAL, como queira chamar, se quiser ser preso, né, Ricardo? E é uma nutricionista de lá. Viu? Eu nem sabia, né? A Leise me participou isso recente. E um pós-doutorado iniciado em parceria com a Unicamp. A Unicamp praticamente nos convidou
para colocar esse aluno que vai continuar cumprindo todos os créditos de pós-doutorado lá no nosso centro de pesquisa. Segredo do nosso sucesso, além das parcerias que nós temos. É isso aqui, gente. Um belo trabalho em equipe. A pesquisa não é trabalho de um, é de equipe. Se qualquer membro da equipe falhar, estraga tudo. Como a novidade é que a gente agregou agora as nossas residentes, essas foram as duas últimas que passaram por nós, uma pelotense e uma cearense, já recebemos mais 3 agora, que já estão com a gente. E aqui é um dado comemorativo, gente. Ó, esse bolinho, ele foi para celebrar o 100º paciente incluído no estudo Optimal. Tem centros no Brasil que já colocou 400, mas centros que emprega 20 colegas, centros que vai ser como o Ricardo pretende fazer lá na Casa do Coração, vigoroso, com multiprofissionais. Mas o nosso centro é pequeno ainda. Praticamente de médicos, tenho eu e tem a Jennifer, que levei para lá quando fui. O resto é tudo equipe de apoio. Completamos 100 pacientes aqui. Já vamos com 114. Então, concluindo, eu vou dizer que a medida da pressão periférica construiu uma base robusta, mas que pode ser atualizada 120 anos depois. As informações da pressão periférica melhoraram com a chegada da MAP e MRPA, pelo menos o estabelecimento dos fenótipos. Desviar o olhar para as informações dos parâmetros centrais pode fortalecer o entendimento sobre os agravos da doença vascular hipertensiva. Equipamentos compactos, de fácil uso, podem, no futuro próximo, incorporar seu arsenal investigativo cardiovascular. Eu não tenho dúvida. Cada um de nós, não só cardiologista, todo mundo que fizer consultório clínico, que se interessar pelo assunto, vai ter na sua mesa não só o equipamento de medir pressão periférica, mas o equipamento que mede a pressão periférica e olha os parâmetros centrais, fornecendo informações do comportamento dos parâmetros centrais e reforçando as informações diagnósticas e prognósticas. Eu quero dizer para vocês que acabamos de lançar o primeiro livro sobre rigidez e hemodinâmica central. É uma parceria com mais 2 colegas que trabalham muito com o método, Weimar Barroso, que foi o coordenador da Diretriz 2020, Dr. Eduardo Barbosa, que é o presidente do Arter Latam, um grupo que estuda rigidez aqui no Brasil, e tivemos a nossa contribuição. As pessoas, depois que se interessarem, podem pedir, porque a gente fornece o acesso online para esse livro. É um livro brilhante, porque não só tem a gente, tem contribuições internacionais, Pedro Cunha, de Portugal, Vlachopoulos, da Grécia, Pedro Forcada, da Argentina, com quem eu quero encerrar a minha apresentação com essa história aqui. Esse cara, ele se chama Pedro Forcada. Para mim, eu dizia que a Argentina era Messi, Maradona, e a gente olhava. Esse cara é um dos cientistas e uma pessoa humana mais extraordinária que eu conheci. Eu já fui 2 vezes para o laboratório dele, eu e minha filha, ficamos lá uma semana bebendo na fonte da cabeça desse cara. E eu conversando com ele, eu me questionei o seguinte, o Forcada, você acha que todo esse esforço que a gente está fazendo, tentando construir uma epidemiologia nova, se isso é alguma coisa que tem futuro, eu duvidava, mas eu olhei, vejam, aprender a medir pressão em 1896. Quando é que a gente soube que pressão alta matava mais de AVC? 1948, durante os ensinamentos de Framingham. Depois, quando é que a gente veio saber que se tratasse o hipertenso, mesmo com o remédio ruim da época, diuréticos, mercuriais, etc., etc., os pacientes morriam menos. 1973, Veteran Administration. Então, esse conhecimento ele demora 50, 60, 100 anos. Então, eu digo, começamos a construir. Será que um dia vão dizer, pô, foi inútil, tudo que esses malucos fizeram de nada valeu? Então, o Pedro me mandou isso aqui no e-mail. Prezado amigo, concordo 100%. Maravilhosa e reveladora exposição, clara e direita. Uma janela ao futuro. Você pode só olhar ou sair por ela. Um forte abraço. Depois ele completou com essa frase que pagou o dia, né? Nós saímos por ela e estamos desfrutando da paisagem. Então, é isso que a gente já começa a fazer. Eu digo para os meus colegas com muito orgulho que essa construção, ela é uma construção dura, construção do dia a dia, né? Com idas, com vindas, com críticas, com indisposições, mas existe uma coisa que nos anima, é que mesmo que a gente não esteja construindo nada, a gente vai dizer, é como mais ou menos esse dilema da hidroxicloroquina. Eu quero dizer para vocês
hidroxicloroquina na fase aguda da doença da Covid e água de pote é a mesma coisa. Mas eu quero ter o direito de dizer, pesquisando isso, né? A mesma coisa eu tenho dito com relação aos parâmetros centrais. Então, eu quero agradecer a paciência. Falei muito porque o Fernando me disse que eu teria 50 minutos e eu sou muito pontual. Com esses 50 minutos eu encerro e me coloco à disposição para qualquer pergunta. Ok. Bom, parabéns, Marcos. Infelizmente, a gente não tem como aplaudir de pé de forma virtual, senão essa seria a posição correta diante dessa conferência. Eu considero uma conferência absolutamente completa, perfeita, sobre todos os aspectos, e não me surpreende porque eu já estou acostumado a ouvi-lo, mas sempre você consegue se superar, e cada vez melhor. É um orgulho, Marco, como alagoano, a gente ouvir um alagoano apresentar uma palestra tão abrangente e não é uma palestra curta, é uma palestra de 50 a 60 minutos, e trazer, na maioria das citações, a própria autoria. Então, isso é um motivo de orgulho muito grande para o estado de Alagoas, porque não apenas pelo valor científico que elas trazem, mas por uma demonstração cabal de que você pode fazer medicina de alta qualidade, pesquisa de alta qualidade aqui no estado. Então, isso é algo que a gente precisa divulgar, porque é algo absolutamente ímpar e que merece aí nossos aplausos. Então, parabéns a você e a toda a equipe do Centro. O Hospital do Coração tem um orgulho muito grande de ter dado essa contribuição de abrir para você, depois de tantos anos de luta na Clinicó, ampliou no Hospital do Coração e, finalmente, agora dá um passo ainda mais ousado, se juntando a uma universidade. Então, um crescimento que não podia ser diferente, fruto de um trabalho muito sério seu. E para quem achou que eu exagerei no começo, acho que a palestra do Marco mostra que eu fui modesto, né? O Marco, sem dúvida nenhuma, mostrou nessa palestra que é um dos grandes expoentes da cardiologia nacional e diria até internacional. Eu lembro quando, passando a vista na diretriz europeia de hipertensão, estava lá Marco Motta, sendo citado nominalmente numa diretriz internacional do peso de uma europeia. Então, é um monstro. Só temos que nos orgulhar. Marco, você abordou vários aspectos e eu queria só ouvir, apesar de ser no final ter falado alguma coisa, mas veja, em relação a essa avaliação de parâmetros centrais, você me falou também aí que a tonometria tem você e tem mais outros colegas, se não me engano, em Ribeirão Preto. Então, são 2 no Brasil. Apesar do Arteris aí mais acessível, eu te pergunto, quando é que vai vir, de fato, a utilização em consultório, quando é que o cardiologista não relacionado com pesquisa vai poder realmente poder ter viabilizado todas essas medidas que você já demonstrou cabalmente, são absolutamente importantes, porque elas abrem, né, uma visão muito ampla e muito nova e de extrema aplicabilidade prática, né, no manuseio de drogas, tá, para se verificar aí a efetiva terapêutica que você está cuidando. Então, qual é a sua visão em relação, em termos práticos, aí para o consultório? Quando é que a gente vai ter isso, Marco? Bom, Ricardo, eu vou me reportar a um fato que aconteceu recentemente, tem 1 ano e pouco. Eu estava em Porto Velho, acabei de fazer uma palestra e um colega lá da frente levantou logo o braço e disse: como é que eu compro esse aparelho? Eu parei de sair no seguinte: olha, compre não. Primeiro, procure se apropriar dos conhecimentos que lhe levarão a interpretar o que o aparelho vai fazer. Porque o grande risco é isso. Esse não é um conhecimento já incorporado à prática de todo mundo. Quer dizer, a pessoa primeiro tem que estudar, tem que ralar. É algum tempo de desgaste para você passar a ter essa abertura. Agora, no momento que você estiver preparado, Ricardo, isso é fácil. Como ele disse, o aparelho que nós trabalhamos, esse primeiro custou R$90 mil, o segundo custou $5 mil, multiplicar hoje aí 25. O mapa AOP, que mapa AOP da Cardios, custa em torno de R$25 mil. E o Arteris custa R$9 mil, dividido 10 vezes. Então, é um equipamento que, se você colocar na sua mesa, você vai medir a pressão arterial periférica e que vai medir a pressão central. O Brasil inteiro já tem adotado isso, Ricardo. Você tem muita gente trabalhando com isso.
Muito bom, Marcos. Eu quero lhe dizer que você citou aí a Casa do Coração. Eu espero mesmo que vocês mantenham esse entusiasmo de sempre para ter finalmente, Marcos, ali um laboratório amplo. A Casa do Coração, a perspectiva nossa é algo em torno de 50 mil atendimentos por ano. E eu espero que dentro de 30 dias a gente possa oferecer esse produto aí à sociedade alagoana, e ela foi desenhada para que atue nos moldes do Dante, do Incó, até aqui mesmo no Recife a gente já tem exemplo disso, que são consultórios de especialidades, em que os clínicos da rede possam encaminhar para a Casa do Coração pacientes com várias patologias para ser atendidos especificamente nos vários consultórios, como terá o de hipertensão arterial, evidentemente, e lá você poder ter um grupo mais afeito, né, com mais interesse no problema específico e, evidentemente, com pesquisa associada, porque a Casa do Coração vai se prestar não apenas assistência, mas também vai servir de ensino e de pesquisa. Então, conto muito contigo e com o seu centro de pesquisa, para que a gente possa, evidentemente, fazer aquilo ali ter um desdobramento ainda maior do que a simples assistência, viu? Então, fica aqui já, pegando o gancho na sua fala, essa lembrança aí de que conto muito contigo. Obrigado. Bom, Fernando, está aberto aí para alguns colegas, aliás, para todos os colegas, quem quiser aproveitar Marco. Ricardo, eu quero dizer primeiro que a aula foi realmente excelente, com a clareza necessária, e no final já antecipou uma solução, porque eu ia pedir a ele para publicar de uma forma mais compreensível para os clínicos de modo geral, um livro sobre isso, e ele já tem, e eu queria, obviamente, que ele disponibilizasse para a gente esse acesso do livro. Dizer que essas coisas que aparentemente são ficção científica, que são coisas mais de vaidade da pessoa, na verdade tem um impacto prático muito grande. E agora quando eu receber esses exames com esses gráficos coloridos, já não vou ficar tão perdido assim. E eu acredito que quando eu vir esse livro, eu vou ter a oportunidade de ler com muita cautela, para aprender, para usar nos outros pacientes e, quem sabe, até para também usufruir disso pessoalmente. Eu queria dizer, Marco, que para mim é uma satisfação muito grande poder colaborar com esse centro. E você citou aí, recentemente a gente está costurando aí uma participação para usar, não mais na fase de testes clínicos, porque já foi encerrada, mas para usar de modo compassivo uma medicação para uma das doenças mais terríveis que existem, que é a doença de Huntington. E eu espero que em breve a gente consiga isso, porque os pacientes vivem um drama e a família também. Amanhã, por exemplo, vou atender um paciente desse no consultório e a gente não tem por que se surpreender porque estamos em Alagoas e fazemos isso. O professor Gilberto Macedo sempre dizia que a gente podia ganhar o prêmio Nobel. E por que não? Por que a gente não pode fazer um trabalho de excelência como esse que o Marco tem feito nesse centro? E ele tem que crescer, e com a Casa do Coraçãozinho Nova, eu acredito que o futuro a Deus pertence. Não há limite para isso decorrente dessa visão, de certa forma, preconceituosa. Então, quero desejar a você, Marco, toda a sorte do mundo. Eu vou visitar o seu centro, eu quero conhecer. Fiquei de ir uma vez e acabei não indo por problemas diversos, mas eu vou lá conhecer com você e, na medida do possível, farei tudo para que a neurologia esteja bem representada nessas pesquisas e que a gente possa contribuir para a construção do conhecimento. Uma vez mais, parabéns pela excelente conferência. Obrigado. Bom, está aberto o canal, está franqueada a palavra, se alguém quiser fazer mais alguma coisa. Eu queria fazer um outro comentário dessa agora de ordem estritamente técnica ligada à hipertensão. Existia um conceito antigamente, que eu não sei nem se é verdade ou se é fantasia, de hipertensão essencial, porque supostamente seria essencial manter a pressão um pouco elevada para ter a perfusão de órgãos importantes como o cérebro quando a pessoa estivesse envelhecendo. A gente teve recentemente uma aula com um professor falando sobre demência,
e ele citava esse assunto, que a gente não pode ter uma perfusão cerebral muito baixa em pessoas que têm uma circulação limítrofe cerebral, algum tipo de, digamos assim, de má perfusão crônica com um prejuízo funcional desses neurônios. Eu queria saber se tem algum fundamento esse tipo de argumentação de que manter a pressão um pouco elevada é importante para um cérebro envelhecido, ou se isso não faz sentido. Olha, um conceito que já é geral, né? Não é um conceito fixo. Veio uma meta-análise de mais de 1 milhão de pessoas. A pressão ideal é a pressão de 115 por 75. A gente arredonda porque fica difícil de transmitir informação para o público para 120 por 80, ok? Todos os longevos são pessoas que tinham pressão normal de 120 por 80, em torno disso, ok? No entanto, quando ele envelhece, essa pressão que o ajuda a viver muito, parece que ela não é muito favorável a ele. Tanto que ela deixa de ser importante como valor prognóstico. Tem um estudo que eu recomendo a você que já deve ter lido, que é com idoso, chamado estudo Partage. O que ele avaliou, na verdade, é o diferencial do centro para a periferia. Quanto menor, quanto mais achatado foi isso, pior. Então, a pressão que ajuda a viver muito é uma pressão que, quando a pessoa vive muito, torna o idoso frágil. Ele tem hipotensão, ele tem tontura, ele tem queda, ele fratura, ele interna pela fratura e morre de outras coisas. Então, a pressão que ajuda a viver muito não é boa quando ele já viveu muito. Então, a essencialidade não é aquela que imaginávamos. 16, 18, não é assim. Mas eu não mexo nunca num paciente idoso meu que tem uma pressão de 15. Um idoso acima de 65 anos, eu respeito. E vou ajeitando ele, até porque o idoso tem muito efeito do avental branco, o idoso tem muita falsa hipertensão, né? Você tem que ter um cuidado muito grande com ele. Então, a essencialidade da vida é uma coisa que não existe. Se você tiver 115 por 75, você vai viver 80 anos. Agora, quando tiver 80 anos, precisa ter 14, 15 de pressão. E o organismo parece que faz isso, porque ele vai subindo um pouco a sistólica e caindo a pressão diastólica. Eu não mexo nos meus velhinhos com 15. Obrigado, Marcos. Eu tenho só uma última questão. Os pacientes costumam dizer assim, doutor, eu não tenho pressão alta não, é só o efeito do jaleco branco. Como é que deve ser encarada a hipertensão do jaleco branco? Ela merece algum tipo de tratamento? Primeiro, ela tem que ser... Marco, antes de você responder, me deixe emendar uma outra pergunta, você responde no conjunto, linkado com a pergunta anterior de Fernando e também relacionado com essa segunda dele. Veja, a sua resposta, mais uma vez, nos demonstra que você diferenciar as diversas formas de hipertensão é algo, hoje, à luz do conhecimento atual, de extrema importância. Eu te pergunto se a automedida pode ajudar também nesse particular. Ok. Então, respondendo ao Fernando, conceito de hipertensão do avental branco, o indivíduo que dentro do consultório tem pressão alta, menor ou igual ou maior que 140 por 90, e fora ele tem uma pressão pela MRPA menor do que 130 por 80. Agora esse valor mudou, era 135 por 85, a diretriz nova mudou. Isso é hipertensão do avental branco. Existe o chamado efeito do avental branco, que ele acontece, quer o indivíduo seja hipertenso ou normotenso. Não muda o diagnóstico. O paciente, ao chegar no consultório, a pressão dele é sempre, geralmente, um pouco mais alta, a não ser no mascarado. O que você me perguntou foi o valor prognóstico dessa situação. Sempre imaginamos que essa situação fosse boa. Lembra daquele trabalho que eu mostrei de analise? O avental branco, ele altera a VOP e aumentation index no consultório. Aquilo vai sendo consequência da lesão vascular. Tem um trabalho feito por um italiano, Verdecchia, ele dizia que o avental branco era uma situação absolutamente benigna. E saiu observando essa coorte. Depois de 4 anos e meio, o avental branco começou a morrer mais de infarto, e especialmente de AVC. É como que o avental branco ele tem uma situação intermediária entre o normal
e o anormal. Tanto que hoje você tem o hipertenso do avental branco não controlado, que é o indivíduo que é hipertenso, mas no consultório ele tem a pressão mais alta do que fora do consultório. Não é uma situação benigna. Portanto, mudança no estilo de vida sempre fica recomendado. Mas o Ricardo me pergunta se a AMPA serve para estabelecer esse fenótipo, por exemplo, do hipertenso do avental branco. Eu diria que não, Ricardo. O diagnóstico deve ser dado com duas ferramentas, MAPA e MRPA, ok? O que é que a AMPA faz? Ela ajuda o médico a desconfiar. Exemplo, o paciente tem um aparelho em casa, até nem bem validado, e diz para você, doutor, todas as vezes que eu venho no seu consultório, a minha pressão é alta. Em casa, doutor, a minha pressão é baixa, 11/7. Então, esse paciente está dizendo para você que você deve fazer nele uma MAPA ou uma MRPA. Ou o contrário, tem um aparelho em casa. Doutor, todas as vezes que eu vim aqui, minha pressão está normal. Em casa, minha pressão é alta. Eu peguei recentemente um odontólogo que tinha 7 clínicas, viaja pelo interior inteiro. Quando chegava em casa, era 18/20. Me mostrou a AMPA dele, eu fiz MRPA, fiz uma MAPA, aliás. Confirma, hipertensão mascarada. Então, AMPA serve para suspeitar. Ela não deve fechar o diagnóstico. Porque você não confia no aparelho, não é? O aparelho não é validado, às vezes, é de punho. Ok, muito bom. Fernando, passo a palavra a você. Se alguém, evidentemente, quiser fazer mais alguma pergunta, está aberto ainda. Fernando, passo a palavra para você. Obrigado aí pelo convite, por essa noite fantástica. Aprendi muito. Marco, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Eu acho que todos nós aprendemos, Ricardo, e é mais um exemplo de que a nossa interação cardiologia, neurologia, ela está na ordem do dia, ela vai aumentar cada vez mais, inclusive com as nossas pesquisas. Eu faço votos que o Centro de Pesquisa do SESMAC, Hospital do Coração, progrida cada vez mais e a gente quer contribuir com uma parcela desse conhecimento. Gostaria de lembrar que a próxima aula do nosso grupo será dada por mim, com um assunto que eu acho bastante interessante, que são as manifestações atípicas das crises epilépticas. Na sequência, a gente vai ter uma aula sobre neurooftalmologia com a professora Marisa Catá, de Recife, e uma aula que será um marco na neurologia nacional, na neuropsiquiatria, que será uma aula de imunoneuropsiquiatria, quer dizer, uma tentativa de explicação das doenças degenerativas, neurológicas e psiquiátricas através de mecanismos imunológicos. Será dada por uma professora brasileira que mora e trabalha no Canadá, uma das poucas pessoas do mundo que pesquisa sobre isso. E na sequência também nós teremos uma conferência magnífica sobre neurosífilis com o professor Ricardo Nitrini da USP. Então, faço minhas palavras de Ricardo, a gente vai otimizar ainda mais as nossas atividades no corrente ano, inclusive com as nossas pesquisas clínicas. Nós estamos com 4 trabalhos quase no prelo para submeter a publicação, todos com a participação de outros centros, porque hoje em dia a gente não pode mais pensar em fazer ciência isoladamente, a gente tem que compor diversos centros. Mas eu não quero tomar mais tempo. A personalidade da noite realmente foi o Marco, que mostrou que a gente pode fazer uma medicina de altíssimo nível no nosso estado, sem que para isso tenha que dar nenhuma justificativa. A gente pode, a gente tem esse dever, e mais uma vez, muito obrigado, e obrigado, Ricardo, também, e todos os colegas que participaram. Obrigado, boa noite. Foi um prazer, uma honra ouvi-lo, Marcos. Sucesso, Fernando, demais colegas. E aproveito aqui para fechar a noite dizendo que faremos o possível para que, assim que for viável, a gente possa estender as atividades da Casa do Coração, que ainda nem começaram, e por isso não posso ainda fechar essa promessa, mas fica a intenção de que, assim que possível, tentaremos, dada a importância de caminhar junto com a neurologia, tentaremos também acrescentar a neurologia, assim como a vascular, as atividades da Casa do Coração. Então, muito obrigado e boa noite a todos.
Boa noite. Muito obrigado, Ricardo, e certamente a gente participará. Um abraço a todos, obrigado.